Tua palavra de amor, o mundo ainda vai viver. Tua palavra de amor. Estimado Padre Paulo, pároco desta paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, de Alagoa Grande, o diácono Geraldo, o seminarista, os coroinhas, o Ministério de Música e Canto, os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística e todos vocês, queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma imensa alegria estarmos reunidos nesta noite, em frente desta igreja de Nossa Senhora do Rosário. E aqui, neste templo santo, neste templo sagrado, nós nos colocamos como homens e mulheres tementes ao Senhor. Em tempo de pandemia, depois de mais de 90 dias, nós não tínhamos nos encontrado assim como hoje, com a presença de todos vocês. Na verdade, é o Senhor que nos convida a estarmos nesta noite reunidos em seu nome. E de igual forma, seguindo as orientações, todos de máscaras, menos o bispo que fala muito, né? Para que aqui nós possamos vivenciar e experimentar o amor de Deus através da escuta atenta da sua palavra, palavra de vida que deve transformar os nossos corações. Meus queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura, o texto do profeta Jeremias, nos faz adentrar no mistério do anúncio que leva à conversão. Meus irmãos e minhas irmãs, durante estas 3 últimas semanas, temos refletido a palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos convidando a adentrar o seu reino, fazendo comparações em relação ao reino. E hoje o profeta Jeremias toma a palavra para anunciar o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é a missão do profeta? O profeta tem uma tríplice missão: anunciar, testemunhar e denunciar. Eis, portanto, a característica de um profeta. O profeta é tirado do meio do povo para anunciar, testemunhar e anunciar. E Jeremias foi tirado do meio do povo ainda menino, ainda criança. E quando Deus o chama, ele responde: ainda sou uma criança, não sei falar. E Deus então dá a Jeremias a capacidade de anunciar e propagar a boa nova, o reino. Neste contexto, o profeta Jeremias anuncia as verdades que deveria então anunciar aquele povo em Israel, mas não fora compreendido. Jeremias anuncia a palavra, convidando a todos
à conversão, à transformação de suas vidas, mas nem todos estavam abertos a esta palavra e por isso condenaram as palavras do profeta Jeremias. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, é diante de tudo isto que nós então compreendemos que a rejeição ao profeta Jeremias aconteceu porque o povo não queria escutar a palavra, não queria escutar a palavra do Senhor, proclamada pelo profeta Jeremias. Por isso ele anuncia que o templo de Jerusalém será destruído e o povo passará por situações difíceis. Então o povo rejeita o profeta na sua terra, na sua pátria. Porque este povo, de cabeça e corações endurecidos, não queria escutar a voz do Senhor. Hoje nós somos convidados a escutar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que nos convida à conversão, à transformação de nossas vidas. Vejam vocês que no Evangelho encontramos Jesus na sinagoga, e Jesus na sinagoga ensinava aquele povo. A sinagoga era o templo do povo judeu, e ali na sinagoga todos se encontravam para escutar a palavra, e Jesus toma a palavra, a Torá. A Torá era, portanto, a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E ali Jesus toma a palavra e anuncia a todos que ali estavam. Nos diz que ele falava com autoridade e com sabedoria. E todos se espantaram com as palavras de Jesus. Ora, ele não é filho de Maria, filho do carpinteiro? Suas irmãs, seus irmãos não moram aqui conosco? Como que ele fala com tanta sabedoria? Mas ali Jesus não encontrou homens e mulheres de fé. Nos diz o Evangelho que o profeta não é bem recebido na sua pátria, na sua terra. E ali Jesus não pôde fazer milagres, exatamente por falta da fé. Meus queridos irmãos e irmãs, que relação tem o Evangelho de hoje com a primeira leitura, o texto do livro do profeta Jeremias? Ambos, Jeremias e Jesus, não foram bem acolhidos na sua terra, na sua pátria. Mas compreendemos que a palavra de Deus deve ser levada, anunciada a todas as pessoas, por mais que encontremos rejeição, por mais que encontremos homens e mulheres de corações endurecidos que não querem escutar a mensagem do reino, somos chamados a anunciar e propagar o Evangelho. Vejam o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, o capítulo 28. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E conclui dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Meus irmãos e minhas irmãs,
somos chamados a anunciar a boa nova, proclamar a salvação a todas as pessoas. Todo cristão batizado deve ser um missionário, levar a todos a mensagem, o evangelho. Quantas pessoas que, como Jeremias, dizem: eu ainda não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei comunicar a boa nova. Uma única palavra já é o anúncio do evangelho, já é a propagação do reino. E em meio ao anúncio, faz-se necessário o testemunho. Nós escutamos muitas vezes esta palavra: as palavras se esvaem, mas o testemunho arrasta multidões. Já ouviram bem isto, não é? Evidentemente, não basta anunciar a palavra, é preciso que testemunhemos com a nossa vida o que nós escutamos. O profeta Jeremias pôde anunciar e testemunhar as verdades da fé, mas também denunciou as injustiças, denunciou aqueles homens e mulheres de corações endurecidos que não queriam buscar a conversão, a transformação de suas vidas. Jesus também, ele anunciou o evangelho, ele anunciou com a sua própria vida, realizando sinais, prodígios, curando as pessoas, fazendo bem a todos. E mesmo assim, não foi bem recebido na sua terra, na sua pátria. Precisamos, como Jesus, mesmo não sendo bem recebidos na nossa terra, na nossa pátria, levarmos o evangelho, proclamarmos a boa nova. Hoje estamos aqui reunidos em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário. Estamos aqui não apenas para assistir uma celebração, mas para nos comprometermos com as realidades do reino. A igreja que hoje está sendo inaugurada não pode ficar de portas fechadas. É preciso que nós, igreja viva, testemunhemos o evangelho, participando da nossa igreja. E a participação na nossa igreja se torna tão fundamental, tão importante para todos nós, porque uma igreja construída sem povo, para que adianta? Para que construímos uma igreja de pedra, bonita como esta igreja está? Para quê? Não seria para outra coisa, senão para glorificarmos ao nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós glorificamos a Trindade Santa com o anúncio, com o testemunho e com a denúncia, como o profeta nos orienta nesta noite. Meus queridos irmãos e irmãs, para que mesmo nós inauguramos uma igreja? Para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para isto que nós inauguramos uma igreja. Por isto, repito, a igreja não pode ser fechada, mas aberta a todos aqueles homens e mulheres batizados, igreja viva,
membro do corpo de Cristo, que somos todos nós. Completamos o corpo do próprio Cristo. E por isto, meus queridos irmãos e irmãs, como homens e mulheres batizados, precisamos anunciar o Evangelho, proclamarmos a salvação. Hoje nós fazemos memória de Santo Inácio de Loyola, um homem que no seu tempo pôde contribuir, inclusive, para a evangelização do Novo Mundo, recentemente descoberto, no ano de 1537. Por isso, nós queremos hoje pedir a Santo Inácio de Loyola que interceda sempre por nós, para que aqui, em Canafístula, nós sejamos uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja capaz de levar a todos o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, a todos os lares, a todas as casas desta comunidade. Somente assim faremos jus àquilo que ora nós estamos realizando, a inauguração da igreja de Nossa Senhora do Rosário. E olhando para esta igreja, fazemos memória do ano passado, não é? Quando nós celebrávamos aqui, numa igreja ainda pequena, apertadinha, não é? Sem muito espaço, e hoje nós nos deparamos aqui com uma igreja iluminada, espaçosa, uma igreja bonita, bela. Para quê? Para rendermos graças e louvores ao Senhor. Por isso, vale a pena dar um salve de palmas a todos aqueles que contribuíram e continuam a contribuir para que a nossa igreja seja verdadeiramente uma igreja missionária, uma igreja que anuncia o Evangelho, a salvação a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.